Olá, meus prezados colegas, sejam todos bem-vindos a mais um Saber Direito. Estamos juntos aí nesse nosso curso de competência criminal. Meu nome é Renato Brasileiro de Lima. Estamos juntos aqui com os nossos colegas, com a Janice, nosso colega do Piauí, Daniel, e a Alana, que são daqui de Brasília, nos acompanhando, nos ajudando com essa aula. A gente pede também a colaboração aí e a participação dos nossos alunos pelo e-mail. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas aí ao saberdireito@stf.jus.br. A gente pede apenas para você indicar o tema e o professor aí da sua dúvida. Estamos aqui ao longo dessa semana trabalhando com a competência criminal. Tivemos um primeiro encontro, onde falamos sobre o princípio do juiz natural, suas implicações, quais são as regras de proteção, onde ele está previsto. Depois, numa segunda aula, começamos a falar sobre competência da justiça militar. Na terceira aula, e é importante, caso você esteja nos assistindo aí pela internet, é interessante que você tenha assistido a terceira aula antes de assistir a presente aula, porque, na verdade, essa aula aqui agora é uma continuação da anterior. Na terceira aula, a aula anterior, começamos a falar sobre a competência criminal da Justiça Federal. E lá foi feita uma análise bem detalhada para vocês do artigo 109, inciso 4º. Vimos, basicamente, que compete à Justiça Federal julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias federais ou empresas públicas federais, excluídas as contravenções, atos infracionais e ressalvada a competência da Justiça Militar e Eleitoral. A última aula, então, dedicada apenas ao inciso 4º. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o artigo 109, mas vamos analisar agora os demais incisos que tratam aí da competência criminal, logicamente por questões de tempo, focando aí nos mais importantes. E o primeiro que a gente vai começar a analisar é o artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. O artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, ele vai dizer o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, mais uma vez, não precisa anotar, porque a gente vai conversar sobre isso, e a minha Constituição é muito semelhante à sua, mas o inciso 5º ele diz assim: aos juízes federais compete julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Esse inciso 5º é o inciso que eu gosto de comentar para os alunos, dizendo o seguinte: quem nunca estudou competência da Justiça Federal, naquele mesmo que eu havia dito na aula anterior, a pessoa, se nunca estudou, ela olha e vê se aquilo a impressiona. Se a impressionar, se ela achar, nossa, esse crime é importante, aí ela acha que vai para a Justiça Federal. Uma pegadinha que às vezes cai em prova, e o aluno às vezes erra, é uma frase assim: crime previsto em tratado ou convenção internacional. É pela Justiça Federal, certo ou errado? Cuidado com isso. Se você prestou atenção à leitura desse inciso 5º, cuidado, não basta que o crime seja previsto em tratado ou convenção internacional. Então, na verdade, esse inciso 5º, ele impõe para a gente dois requisitos. O primeiro deles, crime previsto em tratado ou convenção internacional. Esse é o primeiro requisito. Então, você deve olhar e pesquisar para ver se esse crime está previsto ou não em tratado ou convenção internacional. Basta isso? Não. Você também precisa verificar a internacionalidade Você precisa verificar a internacionalidade territorial do resultado em relação à conduta delituosa. Então, é como diz a Constituição, porque a Constituição diz: os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Então, vejam vocês que são dois os requisitos. Primeiro, previsão em tratado ou convenção internacional. E depois, essa internacionalidade
territorial do resultado relativamente à conduta delituosa. Em outras palavras, o crime começa no Brasil e termina fora, ou devia ter terminado fora, ou vice-versa. O crime começa fora e termina no Brasil. Aí estão preenchidos os dois requisitos do artigo 109, inciso 5º. Claro, quer ver um exemplo fácil? Tortura. A tortura é crime previsto em tratado ou convenção internacional. Crime de tortura é sempre julgado pela Justiça Federal? Lógico que não. Imagine você um crime de tortura praticado numa delegacia da Polícia Civil. Ora, se o crime de tortura, e gente, pelo amor de Deus, a título de exemplo, mas se o crime de tortura foi praticado numa delegacia da Polícia Civil, onde está a internacionalidade? Não houve. Então, o simples fato de ser previsto em tratado ou convenção internacional não atrai a competência da Justiça Federal. Os dois requisitos aí colocados são requisitos cumulativos. Previsão em tratado ou convenção internacional e internacionalidade territorial do resultado em relação à conduta delituosa. Ótimo. Renato, podemos trabalhar com exemplos? Exemplos. Então vamos lá então no seu material, porque são os exemplos que vão aí ser cobrados de vocês no dia a dia. Talvez o melhor exemplo de crime julgado pela Justiça Federal com base nesse inciso 5º seja mesmo o tráfico internacional de drogas. Então, o tráfico internacional de drogas, se você parar para pensar, é um crime previsto em tratado ou convenção internacional e, além disso, está presente o requisito da internacionalidade. Agora, cuidado com o tráfico internacional de drogas, porque algumas considerações precisam ser feitas. Primeiro, será que é necessário que você transponha os limites territoriais do Brasil para que um tráfico internacional esteja caracterizado? Por exemplo, imaginando um cidadão brasileiro que esteja levando drogas para o exterior, mas que ele ainda não chegue no outro país, já é tráfico internacional ou não? Vou até dar um exemplo muito comum e mais concreto. Imaginem vocês um exemplo de um cidadão que está no aeroporto internacional de Guarulhos. Ele já está na seção de embarque internacional, ele está ali no free shop fazendo umas compras, esperando lá a chamada de seu voo, e ele já tem aqui no bolso lá o ticket de embarque com uma passagem, por exemplo, para Madrid. E minutos antes do seu embarque, ele é parado porque ele trazia consigo droga. Então, ele tinha droga acondicionada aí junto ao seu corpo. Isso é tráfico internacional ou será que não? Porque ele ainda não chegou a Madrid. Cuidado com isso. Se você prestou atenção à leitura da Constituição, a Constituição nos diz o quê? Crime previsto em tratado ou convenção. Quando, iniciada a execução, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Então você percebe que é necessário demonstrarmos o intuito da transferência da droga envolvendo mais de um país. Agora, não é efetivamente necessário e indispensável que essa droga chegue ao outro país. No exemplo dado a vocês, se o cidadão já estava no aeroporto internacional com um ticket de embarque para Madrid, ninguém duvida da sua intenção, do seu intuito de transferência da droga envolvendo mais de um país. Então, o delito de tráfico internacional de drogas já está caracterizado e ele vai ser julgado pela subseção judiciária de Guarulhos. Uma outra consideração importante, ainda quanto ao tráfico internacional de drogas, diz respeito a quê? Diz respeito à prisão de traficantes em cidades que fazem fronteira com outros países, ou a prisão de cidadão com drogas que não sejam produzidas no Brasil. Aí uma questão interessante e que vale a pena sua atenção, porque imagine você que alguém seja preso vendendo drogas em Foz do Iguaçu, cidade lá da Tríplice Fronteira, cidade maravilhosa, Foz do Iguaçu, e lá que faz fronteira tanto com a Argentina como o Paraguai. Será que o fato da prisão de alguém se dar numa cidade de fronteira obrigatoriamente nos leva ao tráfico internacional de drogas? E dois,
E se essa prisão tivesse dado em relação à cocaína, na medida em que a cocaína não é produzida no Brasil, será que posso dizer que obrigatoriamente isso é tráfico internacional de drogas? Quem já faz provas de concurso há algum tempo sabe que se numa questão, numa assertiva, cai lá sempre, nunca, jamais, você pode marcar que aquilo ali está errado. Entenda, tráfico internacional, meus amigos, pressupõe essa internacionalidade. É lógico que se essa prisão em Foz do Iguaçu demonstra que o cidadão trouxe a droga do Paraguai ou que ele tinha envolvimento com criminosos da Argentina que introduziram a droga no Brasil, ninguém tem dúvida de que o tráfico internacional estaria caracterizado. Agora, cuidado, pode ser que eu esteja lá, o cidadão esteja vendendo drogas em Foz do Iguaçu, mas sem qualquer internacionalidade. Pode ser que alguém tenha adquirido essa droga em Foz do Iguaçu e esteja vendendo a substância na própria cidade. Onde está a internacionalidade? Não está presente. Mesma coisa quanto à cocaína. Cuidado com isso. O simples fato dela não ser produzida no Brasil não significa que obrigatoriamente, em toda hipótese de cocaína, seja tráfico internacional. Um cidadão pode ir à Colômbia e retornar pelo Amazonas trazendo cocaína, sem dúvida alguma tráfico internacional. Mas essa mesma cocaína, ela pode ser adquirida em São Paulo e vendida numa determinada localidade. Se você não demonstra a internacionalidade, o tráfico seria o quê? Doméstico, de competência da Justiça Estadual. Fácil? Então, cuidado com essa observação quanto à droga, para não se confundir aí. Um outro detalhe importante, qual é? Para que possamos falar em tráfico internacional de drogas, é necessário que a substância seja considerada entorpecente tanto no país de origem como no país de destino. Vamos aqui imaginar, a título de exemplo, a questão do cloreto de etila, famoso lança-perfume, que no Brasil é considerado droga de acordo com a portaria 344. Possamos imaginar, já houve julgados nesse sentido, que essa droga seja trazida por alguém da Argentina. Aí é o cuidado que você deve ter, porque lá essa substância, pelo menos nesse julgado, entendeu-se que lá não é considerada substância entorpecente. Então, olha que interessante. Se no país de origem lá não é droga, então não haveria uma internacionalidade. Porque enquanto a pessoa está transportando a droga lá não é tráfico. Passa a ser tráfico, logicamente, a pessoa ingressa no território brasileiro. Vai ser julgado por quem? Ora, é lógico que isso é crime de tráfico, porque no Brasil a substância é considerada entorpecente, mas não vai ser tráfico o quê? Internacional, porque lá não é considerado entorpecente. Então tome cuidado com isso, porque se no país de origem a substância não for considerada droga, isso não será um tráfico internacional de drogas, sim um tráfico doméstico. E tráfico doméstico deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual. Duas considerações finais quanto ao tráfico internacional de drogas. A primeira delas diz respeito a um caso concreto. E se o tráfico internacional de drogas, ele for praticado em um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, por militares da FAB, da Força Aérea Brasileira, quem vai julgar? Lamentavelmente, esse é um caso concreto que aconteceu. Militares da Força Aérea Brasileira saíram num avião militar do Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, e foram parados em Recife. Eles estavam indo para o exterior, se não me falha a memória, para a Europa, e foram parados levando droga no avião da Força Aérea Brasileira. De quem é a competência? Alguns, na própria Justiça Militar, queriam se fixar a competência da Justiça Militar, só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 109, inciso 5º, ele não ressalva a competência da Justiça Militar. Se você prestar atenção, lá no inciso 4º,
que a gente estudou na aula anterior, e no inciso 9º, onde se fala em crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, a Constituição Federal, ela sempre ressalva a competência da Justiça Militar. Só que no inciso 5º não há ressalva alguma. A Constituição diz: os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução, o resultado tem ou deve ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Não há qualquer ressalva quanto à competência da Justiça Militar. Daí o motivo pelo qual entendeu então o Supremo Tribunal Federal que esse crime de tráfico internacional de drogas deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, com base no inciso 5º. Até entendi que deveria ser a Justiça Militar da União, mas o Supremo acabou firmando a competência da Justiça Federal, porque é crime previsto, tratado ou convenção e porque existe a internacionalidade, exatamente nos termos do artigo 109, inciso 5º da Constituição. Uma última consideração importante, para que possamos concluir essa análise do tráfico internacional, diz respeito a quê? Diz respeito à desclassificação de tráfico internacional pelo juiz federal. Renato, como assim? Veja, eu disse a vocês que o tráfico internacional é julgado pela Justiça Federal. Ótimo. Aí o aluno fala: Renato, mas e se por acaso, ao final do processo, o juiz entender que não se trata de tráfico internacional, e sim de um eventual tráfico doméstico? Hipótese muito comum, gente. Você está lá julgando e aí no final do processo o juiz entende: não, isso não é tráfico internacional. Questiona-se: será que o juiz federal tem sua competência prorrogada? Ou será que ele é obrigado a remeter os autos à Justiça Estadual? Fique atento a isso. Há doutrinadores que entendem que a competência do juiz federal seria prorrogada. Então, se ele começou a julgar o caso, ele vai terminar de julgar. Aquela ideia da perpetuação de competência. Não é a melhor resposta, principalmente à luz da jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Veja, se o juiz federal concluiu que não é tráfico internacional, não há mais nenhum crime que justifique a sua competência. Então, como é que eu posso admitir que um juiz federal julgue um tráfico doméstico? Por isso, a melhor posição, e é a posição do STJ e do Supremo, é a de que, se o juiz federal desclassificar para tráfico doméstico, ele deve encaminhar os autos à Justiça Estadual, porque ele está reconhecendo a sua incompetência absoluta para julgar. Se não é tráfico internacional, ele não tem competência. Deve encaminhar os autos à Justiça Estadual. Para a gente poder concluir o tráfico internacional e deixando completo o seu material, o examinador também pode perguntar: candidato, e no caso de tráfico internacional praticado em cidade que não seja sede de vara federal? Isso acontece muito. Fronteira do Brasil, um país de dimensões continentais, você tem tráfico internacional praticado em cidades pequenas, em cidades menores, que não são dotadas de vara da Justiça Federal. Onde é que esse delito vai ser julgado? Você vai ficar muito atento a isso. E por quê? Porque a antiga lei de drogas, ela previa, e isso já cansou de cair em concurso, ela previa que se a cidade não era dotada de vara federal, esse processo deveria correr na Justiça Estadual. Então, na comarca lá da cidade, o processo devia correr na Justiça Estadual, com recurso, porém, para o Tribunal Regional Federal. Então, imaginando uma cidadezinha pequenininha, de fronteira, por exemplo, mandar um abraço aos nossos colegas de Roraima, né? Em Roraima você tem uma cidade que faz divisa com a Venezuela, que é a cidade de Pacaraima. Então, você imagina lá em Pacaraima, por exemplo, fronteira, foi praticado um crime. Lá não tem vara federal.
Se lá tivesse vara estadual, a antiga lei de drogas dizia o quê? Que o processo correria na comarca de Pacaraima, mas o recurso seria julgado pelo Tribunal Regional Federal e não pelo TJ de Roraima. Cuidado com isso, a nova lei de drogas, ela põe fim a essa delegação de competência. Então você vai ficar atento, nosso telespectador, ao artigo 70, parágrafo único da Lei 11.343. Porque, de acordo com a nova redação do artigo 70, parágrafo único, esse tráfico internacional de drogas, ele vai ser sempre julgado pela Justiça Federal, mesmo que não haja vara lá naquela cidade. Então, na verdade, se a cidade onde foi praticado, lá não houver vara, você vai buscar a subseção a qual pertença essa cidade. Então, no exemplo de Pacaraima e Roraima, o delito seria julgado onde? Seria julgado na seção judiciária lá de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Então, cuidado com isso, porque essa delegação de competência que existia antes já não existe mais. O delito, então, agora é julgado pela Justiça Federal em qualquer hipótese. Renato, sabemos, então, sobre o tráfico internacional, mas seria o tráfico internacional o único exemplo de crime julgado com base no artigo 109, inciso 5º? Com certeza que não. Se você trabalhar com os dois pressupostos, convenção internacional e internacionalidade, você pode cogitar de outros exemplos. Vamos a eles. Primeiro exemplo interessante, tráfico internacional de armas. Está lá previsto no artigo 18 da Lei 10.826. O tráfico internacional de armas também deve ser julgado pela Justiça Federal. Outro exemplo, tráfico internacional de pessoas. Infelizmente, muito comum o tráfico de pessoas para exploração sexual. Também é crime, previsto lá no artigo 231, que também está previsto em tratado ou convenção internacional e onde há essa internacionalidade. Terceiro exemplo, transferência ilegal de criança ou adolescente para o exterior. Esse crime de transferência ilegal de criança ou adolescente para o exterior, previsto no artigo 239 do ECA, também vai ser julgado pela Justiça Federal pelos mesmos motivos. Mas o delito que mais gostaria de chamar a atenção de vocês é para o crime de pedofilia por meio da internet. Esse é um exemplo, infelizmente, cada vez mais comum e que os examinadores têm cobrado em alguns concursos. A pedofilia por meio da internet, ela está prevista no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, transmitir, remeter, receber, manter, guardar lá, transmitir pela internet fotos de crianças e imagens aí pedófilo-pornográficas. Esse é um crime aí que tem acontecido muito. E é interessante você se debruçar sobre a análise da competência criminal. Quem vai julgar esse delito? Cuidado, esse é um crime previsto em tratado ou convenção internacional. Você já não vai cair naquela pegadinha do concurso. O examinador fala, olha, a pedofilia por meio da internet está prevista em tratado ou convenção internacional. Quem vai julgá-la? Aquele nosso colega que não assistiu a aula, às vezes cai na pegadinha e vai dizer, Justiça Federal. Não, basta estar previsto em tratado ou convenção, precisamos verificar o quê? A internacionalidade. E esse caso, gente, ganha contorno especial no caso da internet. Por quê? Porque você precisa analisar o caso concreto. E aí o cuidado que vocês devem ter. Veja, podemos ter aqui em Brasília um cidadão que de seu computador esteja mandando imagens de pedofilia para outro cidadão também aqui em Brasília. Então imagine que alguém num computador aqui na Asa Norte esteja mandando imagens de pedofilia para colegas que moram na Asa Sul. Eu pergunto a vocês, houve a internacionalidade do crime? Será que esse crime começou no Brasil e terminou fora? Mudem um pouco o exemplo. Imaginem vocês que, num outro exemplo,
o cidadão aqui em Brasília tenha criado uma página na internet, aberta a toda e qualquer pessoa, onde essas imagens pedófilo-pornográficas sejam disponibilizadas, Justiça Federal ou Estadual. Aí você vê o quanto que o exemplo é interessante, porque você raciocina em cima dele. Veja, no primeiro exemplo, onde o cidadão remete imagens daqui de Brasília para outro cidadão em Brasília, houve internacionalidade do crime? Não, o crime foi praticado integralmente no território brasileiro. Então esse crime vai ser julgado pela Justiça Estadual. Agora, Renato, e na segunda hipótese da página que o cidadão abriu na internet? Ora, se você abre uma página na internet chamada de Rede Mundial de Computadores, ninguém duvida que a internacionalidade estará presente. Então, sem dúvida alguma, quando o acesso às imagens pornográficas ocorrer além das fronteiras nacionais,